Livro de Achar. Capítulo 14. Ricaion o primeiro parou. Naqueles dias havia na terra de Shinar, um homem que era entendido em toda a sabedoria, e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion, e vivia com dificuldades para encontrar sustento. E ele resolveu ir para o Mitzraim de Osiris, filho de Amon, rei do Mitzraim, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar compaixão aos seus olhos, para criá-lo e dar-lhe manutenção. E assim Ricaion fez. E quando Ricaion chegou ao Mitzraim, pediu aos habitantes do Mitzraim a respeito do rei, e os habitantes do Mitzraim disseram-lhe o costume do rei do Mitzraim, pois era então o costume do rei do Mitzraim que ele vivia no seu palácio real, e era visto no exterior apenas um dia do ano, e depois regressava ao seu palácio para permanecer lá. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, e quem tinha roupas adequadas para isso, veio diante do rei naquele dia para obter o seu pedido. E quando Ricaion ouviu falar do costume no Mitzraim e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e estava muito triste. E à noite Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade, e ficou ali toda a noite, com amargura de alma, com fome, e o sono foi removido dos seus olhos. E Ricaion pensava para si mesmo, o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como ele poderia sustentar-se lá. E ele levantou-se de manhã e caminhando encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. E Ricaion quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade, mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e ele era como um cego entre eles. E foi, e tendo apanhado legumes para vendê-los para seu sustento, os outros todos juntos o enganaram e o ridicularizavam, e tomaram os vegetais dele, e deixaram-nos sem nada. E levantou-se de lá com amargura de alma, e foi para casa suspirando em que ele tinha permanecido toda a noite antes, e ele dormiu lá a segunda noite. E naquela noite novamente ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome, e ele concebeu um esquema em como iria agir. E ele levantou-se de manhã e agiu engenhosamente, e contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos, e ele os levou para o topo do sepulcro Mitzri, e ele os colocou lá. E ordenou-lhes, dizendo: Assim diz o rei, fortalecei-vos e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas, e então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Mitzraim durante todo o ano. E em 8 meses Ricaion e seus homens se reuniram de grandes riquezas de ouro e prata, e Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Mitzraim se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os Mitzraim vieram diante dele e clamaram, dizendo: Possa o rei viver para sempre. O que é esta coisa faz na cidade para com teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos, sim, mesmo dos dias de Adão, até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo. Sabemos que é um costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos, também tu cobras imposto. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso, toda a cidade está em ruínas, e tu não sabes isso. E quando o rei ouviu tudo que eles tinham falado com ele, ficou muito irado, e sua raiva ardia dentro dele, neste caso, porque ele não sabia nada disso. E o rei disse: Quem e onde é que se atreve a fazer essa coisa má, na minha terra sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer:
E disseram-lhe todas as obras de Ricaion e seus homens, e o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a ele. E Ricaion levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e pô-los em cavalos e os enviou ao rei por meio de seus homens, e ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele, e o rei, seus servos e todos os habitantes do Mitzraim admiraram o trabalho de Ricaion, e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou ao rei, e maravilhou-se dele. E quando Ricaion se sentou diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras, e Ricaion falou-lhe todas as suas palavras sabiamente ante o rei, os seus servos e todos os habitantes do Mitzraim. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e sua sabedoria, Ricaion achou compaixão aos seus olhos, e ele se encheu com compaixão e bondade diante de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Mitzraim, por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu, e disse: Ricaion, teu nome não deve mais ser chamado Ricaion, mas Paró será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou seu nome de Paró. E o rei e seus súditos amavam Ricaion por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Mitzraim para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Mitzraim e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Mitzraim. E eles fizeram Ricaion Paró prefeito às ordens de Osiris rei do Mitzraim, e Ricaion Paró governou sobre o Mitzraim, e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osiris julgava o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. E Paró Ricaion ardilosamente usurpou o governo do Mitzraim, e exigiu um imposto dos habitantes do Mitzraim. E todos os habitantes do Mitzraim amavam muito a Ricaion Paró, e eles fizeram um decreto de chamar Paró a todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Mitzraim. Por isso, todos os reis que reinaram no Mitzraim a partir daquele momento foram chamados Paró até este dia.